capítulo 17 do livro de Lucas. E nós vamos ler aqui a partir do verso 27. 26. Diz assim, olha: assim como foi nos dias de quem? De Noé, será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam também, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém nessa semana lembrou da mulher de Ló? Hã? Eu lembrei, porque fui fazer o sermão, né? E de ontem para hoje, alguém lembrou da mulher de Ló? E por que Jesus está falando para nós nessa manhã que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Para nós entendermos um pouco isso, nós temos que ver o contexto desse capítulo. Jesus está falando exatamente da sua volta. Esse capítulo, se tivesse um tema, está falando da volta do Filho do Homem, do dia em que Jesus voltará a essa terra. Amém? Jesus está referindo a esse momento, a esse dia glorioso, grandioso, no qual ele vai voltar. E Jesus está falando aqui diretamente para os seus discípulos. Subentende que as palavras de Jesus não se referiam somente a eles, mas todos aqueles que viriam a crer nesse evangelho. Ou seja, Jesus está falando também para nós hoje, nessa manhã. Esse verso 17, que está falando da volta de Jesus, ele se refere também a cada um de nós que estamos aqui hoje na igreja, que também somos o quê? Seus discípulos. Mas por que Jesus fala para a gente lembrar da mulher de Ló? Primeiro nós temos que entender aqui que Jesus, além de falar da sua volta, ele está também expressando uma preocupação em relação aos seus discípulos, em relação às pessoas que viriam a crer nele e estariam esperando a volta dele. Então a preocupação de Jesus aqui é com a parte espiritual. Como essas pessoas estariam no momento da sua volta. Então, quando ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando na questão espiritual. Mas, o que essa mulher de Ló tem de tão especial que Jesus mandou a gente lembrar? E talvez você pergunte assim, mas por que ele não falou para lembrar de Ruth, né? De Raabe, né? De outras mulheres, Débora e outras mulheres que a Bíblia menciona? Logo, da mulher de Ló, que nem o nome dela a gente sabe, a Bíblia não fala. Ela só é conhecida como a mulher de Ló. A gente não sabe o nome dela, a Bíblia não fala. Mas o que há de especial na vida dessa mulher? Nós não vamos aqui estar lendo os versos do capítulo 19 de Gênesis, onde essa história está relatada, porque nós conhecemos bem o que houve com aquela mulher. Eu creio que algumas pessoas, mas a gente vai aqui detalhar por que Jesus falou que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Primeiro ponto que devemos lembrar da mulher de Ló, né? A mulher de Ló, ela professava pertencer à fé cristã. Eu vou falar uma coisa para vocês. A mulher de Ló era uma adventista do sétimo dia. Vou pontuar para vocês por que ela era. Primeiro, ela era casada com o sobrinho do pai da fé, Abraão. Tanto que quando Abraão saiu da sua parentela, quem que ele levou junto além da sua esposa, Sara?
Levou também quem? O seu sobrinho, Ló. O sobrinho dele foi com ele também. Mas diz assim que a história fala que tanto Ló como Abraão, eles ficaram tão ricos, que começou a dar confusão entre seus servos, dos seus bens que eles possuíam. E aí eles tiveram que se separar. E pela influência e pela ideia da sua esposa, da sua mulher, ela escolheu as campinas de Sodoma. E foram para lá, para aquela região. Agora, a mulher de Ló, ela também não conhecia sobre os poderes que Deus havia realizado, não só na vida ali do seu tio, né, por parte de Ló, não sabia do que Deus havia feito, o chamado que Deus fez, né? Ela também não sabia da fé do seu esposo, que acreditava nesse Deus todo-poderoso. Ela não tinha esse conhecimento. Tudo isso ela teve o privilégio de conhecer. Os sacrifícios que eles ofereciam, toda a maneira poderosa que Deus operou, não só na vida de Abraão, mas também na vida de Ló. Tudo isso ela participou dos cultos. Ela era uma verdadeira, professava uma verdadeira fé cristã, porque ela comungava disso no seu lar. E além disso, Abraão, como guardava os mandamentos de Deus, tinha como 7º mandamento o seu dia de santificação e dia de guarda para o Senhor. E ela também tinha esse costume. Então, a mulher de Ló era uma adventista do 7º dia. Porque ela também, além de guardar o sábado, ela esperava o quê? O retorno de quem? De Jesus. Assim como Ló e Abraão também acreditava. Você viu o privilégio que ela tinha? Ela estava ali ouvindo os melhores sermões, participando das maiores programações da igreja. Ela vivia isso no lar, a fé do seu esposo. Ela estava participando, ela estava envolvida, né? Ela estava ali junto. E, irmãos, naquela época, vamos voltar um tempo, não existia a mídia como nós conhecemos. Folhetos, livros, a TV Novo Tempo, não é isso? Não existia isso. Hoje nós temos muitas formas de se propagar desse Deus, de falar de Deus, de levar o Evangelho. Antigamente, a forma de levar Deus para as pessoas, sabe quem que era? A vida da pessoa, o testemunho da minha casa. É isso que levava. Eu era o folheto, eu era o livro, a literatura, eu era a TV. As formas que existem hoje era a pessoa, era a família. A forma de testemunhar. Mas ela professava ser uma adventista do 7º dia. O que Jesus está falando aqui, quando a gente fala para lembrar, é que ele está dizendo que hoje na igreja também existe várias pessoas com as mesmas características da mulher de Ló. Professam ser cristão, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Vem na igreja, às vezes até desenvolve alguma coisa dentro da igreja, mas são pessoas tão frias na fé que não tem nenhum envolvimento com Deus. Assim também era a mulher de Ló. Certa vez eu estava em um lugar e vi um vaso assim igual esse. E aí eu olhei e perguntei para a secretária: é de verdade? Ela falou: não. Porque se você já prestar atenção, tem uns vasos desses com uns plantas que é tão real que parece ser verdadeiro. E aí eu falei para ela, aí eu falei: essa é artificial, né? Isso é de plástico. Ela falou: sim. E aí eu refleti e falei: como que hoje nós também somos cristãos, né, artificiais? Professamos uma fé, mas não vivemos ela. Não somos cristãos verdadeiros. Por isso que Jesus falou: olha, existe o joio e o trigo. E a mulher de Ló era um joio ali, no seu lar. Olha o que Deus aqui fala sobre isso. Pega aí no Antigo Testamento, Amós, capítulo 9, verso 9. Amós, bem para o finalzinho da Bíblia, capítulo 9, verso 9.
capítulo 9, verso 9. Depois de Daniel ali, Oséias, você vai encontrar o livro ali, passando alguns livros, Amós, capítulo 9, verso 9. Amém? Olha o que diz aqui. Amós 9, verso 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus está dizendo nessa manhã para a igreja do Dom Aquino que Ele vai sacudir essa igreja. E se nós formos lá em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, ele fala assim, ó, lareira de Deus, que era quem? Israel. Quem que é Israel? A igreja. Eu vou o quê? Eu vou sacudir. Quando as pessoas sacudiam, como o trigo está dizendo aqui, era para separar o bom e o mal, aquele que não servia. E Deus está dizendo que esse mesmo processo Ele vai fazer na igreja. Eu preciso sacudir a igreja para separar o verdadeiro do falso. Isso Deus vai fazer com a igreja. E a mulher de Ló era um joio no meio do trigo na sua casa. Era alguém que professava uma fé que ela não vivia. Ela não tinha nenhuma intimidade, nenhum relacionamento com Deus. Ela vinha para a igreja, dizia que era adventista, que guardava o sábado, que adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, sabia da salvação, que estava aguardando a volta de Jesus, mas ela não tinha nenhum compromisso, nenhum tipo de relacionamento com Deus. Ou seja, a sua vida espiritual não existia. Era só de fachada. Você já viu essa frase? Era uma cristã de fachada. Professava, mas não vivia isso. Era como aquele vaso ali, ó, artificial. Não é verdadeiro. Não tem vida ali. Um outro ponto aqui que a Bíblia nos fala, que nós devemos também, além de que ela professava uma religião verdadeira, mas não tinha nenhum compromisso com Deus, nenhum relacionamento com Deus. Um outro ponto que Jesus está dizendo assim, ó, lembra da mulher de Ló, para a gente lembrar, para nos preparar para a volta dele, é que a mulher de Ló tinha todo um despreparo para a volta de Jesus. Essa era a preocupação. Ela estava despreparada para a volta de Jesus. Essa é a preocupação de Jesus. O meu povo está despreparado para a volta de Jesus. Só para nós termos uma ideia, contextualizar aqui a história, Sodoma era uma cidade que a Bíblia nos coloca como a cidade mais pecaminosa naquele momento. O pecado ali era tamanho, tão grande, que Deus falou assim, olha, eu vou destruir essa cidade. Porque ele já chegou o quê? No nível da misericórdia de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa nessa manhã. Deus, Ele ama o pecador. Deus não ama o pecado. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. A sua misericórdia é tão grande que Deus nos dá todo momento, todo dia quando nós acordamos, uma folha em branca. É a ação da misericórdia de Deus. Deus está sempre o quê? A nos perdoar. A sua graça é grande. É tão grande que Jesus veio lá do céu morrer por nós aqui. A graça dele é imensa. Às vezes Deus nos livra de tantas coisas que ele falou assim, ó, não faça isso, meu filho, não vai nisso. Mas às vezes a gente é teimoso e faz, com a mulher de Ló, desobediente. Ela estava tão acomodada com a luxúria, com os pecados, com os prazeres daquela cidade, que ela já nem desejava em seu coração estar com Deus. E isso que o pecado faz. Por isso que a Bíblia fala, não brinca com o pecado, porque ele nos faz às vezes ser insensível ao Espírito Santo. E a gente acaba acomodando, e a Bíblia fala assim, olha, não conformeis com esse século.
A gente não pode conformar com os pecados que esse mundo anda fazendo. E a gente está olhando para tudo isso e de camarote assistindo. Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos parados contemplando tudo isso. Assistindo, vendo, dando ibope para esse tipo de coisa. E a mulher de Ló também se conformou com os prazeres, com o que existia naquela cidade. E o coração dela acabou o quê? Está dividido. Um pé na igreja e um pé onde? No mundo. Ela estava dividida. Ela não tinha desejo mais de orar, de estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela estava conformada e já tão habituada com aquele mundo, com as coisas do mundo, de Sodoma, que para ela não tinha mais necessidade. Mesmo quando os anjos foram lá. E olha só, gente, os anjos. Alguém aqui já viu um anjo? Imagina 2. Ou alguém que já falou com um anjo. 2 anjos, diz a história, foram até na casa dela. E falou, olha, os pecados dessa cidade chegaram a um patamar que Deus vai intervir. E Ele vai destruir essa cidade. Mesmo com o apelo daqueles 2 anjos, aquela mulher... o seu coração estava tão duro que não foi comovida, não foi nem tremeu. Ela continuou ainda o quê? Focada nas coisas do mundo. E assim que, meus irmãos, por que Jesus está demorando? Porque nós estamos tão focados nas coisas daqui, o nosso coração está tão concentrado aqui, e nós não queremos o céu. Você fala, você quer ir para o céu? Quem aqui não quer? Mas ninguém quer fazer nada para ir. Todo mundo está o quê? Acomodado. Nós falamos até esses dias o seguinte, falei assim, nós estamos tão acomodados que a gente só quer eventos, só quer programas especiais, programas bons. Mas trabalhar, evangelizar, está difícil. E assim era a mulher de Ló, na igreja. Estava tão apegada às coisas do mundo que ela não desejava as coisas do céu. Será que a nossa vida nessa manhã está assim? Eu gosto tanto das coisas desse mundo, tanto dessas coisas, que eu não desejo mais ir para o céu. Mesmo diante de 2 anjos, aquela mulher estava tão arraigada com as coisas do mundo que ela não desejava mais coisas do céu. Que ela não foi comovida. Ela fechou o coração para Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus ele tem um nível. A sua misericórdia é grande, mas quando chega num patamar, o juízo de Deus vem. A misericórdia de Deus não dura para sempre, nem vai ficar para sempre. Tem um estágio, tem um nível. E olha que é grande, hein? Mas vai chegar um momento que Deus vai tirar a sua misericórdia e Ele vai quê? Vai intervir. Olha aqui nessa passagem, Daniel capítulo 1, verso 8. Voltando um pouquinho, só algumas páginas atrás. No livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Olha que coisa interessante essas palavras de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Voltando algumas páginas atrás aí, de Amós. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim, olha. Amém? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você viu a decisão de Daniel? Gente, Daniel e seus amigos tinham por volta de 15 a 16 anos. 15, 16 anos, eles eram uns adolescentes bem jovenzinhos. Eles ainda estavam no ECA, aqui no Brasil, ainda protegidos pela lei. Eles eram jovenzinhos. E lá, longe de tudo e de todos, eles decidiram tomar uma decisão. A gente não vai contaminar com as coisas de Babilônia. E olha que Babilônia era uma cidade de 1001 prazeres. Mas eles falaram, nós não vamos nos contaminar. Olha a decisão de Daniel. Ele decidiu em seu coração não se contaminar. E parece que nós estamos vivendo o inverso de Daniel. Nós queremos
contaminar e às vezes até nos lambuzar com os prazeres, com os pecados dessa terra. Diferente de Daniel. E assim também era a mulher de Ló. Ela estava tão adaptada àquilo lá que ela não desejava mais o céu. E a Bíblia diz assim, olha, as profecias falam assim, ó, que se Deus levasse essas pessoas para o céu, Ele ia pedir para sair. Você acredita? Pediria para sair. Porque o céu é tão, tão santo, tão perfeito, e a pessoa é tão contaminada com as coisas baixas desse planeta, ela ia pedir para sair. Ela não ia suportar viver lá. Você entendeu? Por isso que Deus não leva aquela pessoa que está mergulhada no pecado, porque Ele ia pedir para sair. Jesus manda eu de volta, que aqui não é meu ambiente. Você entendeu? Como que é a situação da pessoa que está mergulhada no pecado, nos prazeres desse mundo? Ela estava tão focada que ela nem via mais. E aí, por isso que você fala assim, mas gente, por que veio aquela pessoa, fez aqui uma semana de oração, fez vários apelos, falou o coração das pessoas, e ninguém aqui? Porque nós estamos com o coração, fechado para Deus. Nós somos levados só pela emoção, não pela razão. Daniel, quando falou assim, olha, eu não vou contaminar, não foi pela emoção, foi pela razão, pela decisão que ele tomou de estar com Deus. E muitas pessoas estão indo só pela emoção. Vai pela emoção do momento. No outro dia, a mesma coisa. Continua a mesma situação na igreja. Não muda nada. E até as pessoas falam assim, opa, houve sim um revivamento, uma reforma na igreja. Não houve, porque foi só emocional. Porque você não vê essa mudança. Você pode voltar aqui, Você quer fazer um teste? Eu desafio vocês. Vem sábado à tarde, no JA, vem domingo e vem quarta-feira. E aí você fala assim, eu não estou falando a verdade. Você não me fala se eu não estou falando a verdade. Aí eu falo para você, essas pessoas estão aguardando a volta de Jesus? Estão preparando para a volta de Jesus? Ou estão com a mulher de Ló? Igual a mulher de Ló. Por isso que Jesus falou, estão entendendo? Lembra da mulher de Ló, para vocês não caírem no mesmo erro. Ficar fora do céu. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E aqui diz assim, olha, o terceiro ponto, quando a mulher de Ló chega o momento de sair da cidade, de ter que deixar a cidade, porque Deus ia destruir a cidade. E aí eu quero colocar para vocês um panorama da cidade. Quando fala em Sodoma, gente, é a mesma coisa que você está olhando para o mundo hoje. Prostituição. A violência está chegando a um patamar extremo. Não sei se alguém que está acompanhando as notícias pela internet, além de ficar fuçando no Facebook aí, e outras redes sociais, vai olhar as notícias para você ver da volta de Jesus. Você vai ver como que a violência chegou num patamar, principalmente no Brasil. Nunca se matou tanto mulher nesse país como agora. A violência atingiu um patamar altíssimo. Não só no Brasil, mas também no mundo. Só que no Brasil, quando eu vi os dados agora no Jornal Nacional, foi alarmante. Tanto violência, morte de mulheres, como morte de pessoas. Atingiu um patamar muito grande. Muito grande. E aí você vê terremotos, maremotos. Nós tivemos no ano passado 2 queimadas muito grandes nos Estados Unidos e outra lá em Portugal, que morreram várias pessoas. O juízo de Deus está caindo na terra. E enquanto isso, o povo de Deus? Como de Deus? Domingo está lá assistindo Fantástico, sábado dorme até tarde, né? Quarta-feira sei lá o que está fazendo. O povo que está esperando a volta de Jesus. E aí esses dias eu vi uma mensagem que eu fiquei mais assustado ainda. Escutem, a maioria das pessoas salvas não são daqui, vão vir de lá para cá. Olha só. Por quê? Porque a gente está tão focado aqui dentro, nas coisas do planeta, e a gente está perdendo a preparação da volta de Jesus. E a mulher de Ló nos representa exatamente essa situação. Por isso que Jesus falou assim, olha, lembra da mulher de Ló. Eu tenho certeza que semana que vem muita gente vai lembrar. Vai começar a lembrar da mulher de Ló aqui. Né? Porque a situação espiritual que ela estava foi determinante para a sua morte.
Alguém que não precisava morrer, mas morreu por causa da sua escolha. Quando os anjos chegaram lá e falaram: ó, saiam, porque agora Deus vai destruir essa cidade aqui. Tanto Ló como ela meio que resistiu. Os anjos falaram: vai. Só que é o seguinte: não olhe para trás. Vocês vão correr aqui e não olhem para trás. E quando eles saíram correndo, ela fez o seguinte: olhou para trás. E quando ela olhou para trás, nós conhecemos bem essa história, ela se transformou numa estátua de sal. Olha o que está escrito aqui em Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 6, verso 21. E aí você vai entender por que ela olhou para trás. Mateus, capítulo 6, e o verso 21. Mateus, capítulo 6, e o verso 21. Amém? Na verdade, Seis 21. Aqui diz assim, olha, mas na verdade não é esse versículo. É aqui, ó. Mais em cima, 19. Não acumuleis para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque, verso 21, onde está o teu tesouro, aí está o quê? Onde que estava o coração dela? Você entendeu que quando Jesus voltar, muitas pessoas não vão para o céu? Você sabe por quê? Porque o coração dele está nessa terra. E Sodoma estava ali todo tipo de pecados. Prostituição, né? Bebedeira. As pessoas ali nos seus vários tipos de vício. Como se olhasse para esse planeta. E naquele dia, diz a Bíblia que quando você olhava para o lado de Sodoma, você via uma fumaça subir. Deus destruiu totalmente aquela cidade. E disse bem assim: e nesse vale jamais será edificado nada. Pode ir lá que não tem nada. Do lado do Mar Morto, você pode ir lá. Até hoje não tem nada lá. Porque Deus falou. E aí eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Mas a decisão é de você, é sua. É você que decide. O planeta nos oferece prazeres inúmeros. Coisas que às vezes parecem maravilhosas, boas, saudáveis. Não é assim que as pessoas estão dizendo por aí? E parece que ser cristão é algo ruim. É isso que Satanás está fazendo. Ser cristão nesse planeta está parecendo ser algo ruim. Fazer as coisas boas, ser honesto, ser justo para esse planeta é coisa de doido. Você é louco. Você não existe. É isso que o planeta está fazendo você pensar. Porque ser esperto nesse mundo é dar nó nas pessoas, é fazer as coisas erradas. Não é assim? Aí você é esperto, menino bom, né? Não é assim que o mundo está falando? Só que Deus está dizendo ao contrário. Deus está dizendo que esse mundo aqui não é o meu. Esse mundo daqui está condenado. E se nós não tomamos a nossa decisão ao lado de Deus, nós vamos ser destruídos junto com esse planeta. E eu falo assim que o que vai ser mais doído para as pessoas que estão aqui ouvindo hoje, para as pessoas que às vezes nasceram na igreja, que um dia aceitaram essa mensagem, sabe o que vai ser mais doído? Não vai ser o juízo de Deus. Vai ser quando você olhar para aquilo lá e falar assim: gente, eu vivi tudo isso.
Eu tomei uma decisão naquela época no lado de Jesus. Eu ouvi falar que Jesus ia voltar com todos os seus anjos. A Nova Jerusalém, olha ali. Tudo isso eu ouvi. Meu pai, desde pequeno, contava essa história para mim. Na igreja, a Amélia falava disso para mim. E agora está lá, ó. E eu aqui, ó. Isso que vai ser mais doído. Não vai ser nem o juízo da morte eterna, mas vai ser de você saber que você foi criado, que você aceitou um dia aquela mensagem e você desperdiçou com as porcarias desse planeta, com os prazeres. São todos o quê? Passageiros. Todos passageiros. Todos. E quando você olhar para tudo aquilo ali, você vai ver tudo isso destruído. E um ponto importante aqui, não vamos ler, mas eu vou citar aqui, Mateus 24. Jesus fala assim, olha, ele cita uma história, ele fala assim, ó, bom é quando o seu Senhor voltar e achar o seu servo fazendo assim. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é, preparar para a volta de Jesus, claro que tem que ser oração, estudar a palavra, tá fazendo a parte da igreja, mas trabalhar para a volta de Jesus, esperar a volta de Jesus é trabalhar para Ele, é trabalhar na salvação de pessoas. Pessoas estão ao nosso redor aqui, todo momento, perecendo, e nós nem estamos nem aí. Você sabe por quê? Porque o nosso coração se tornou egoísta, porque nós estamos tão focados nessa terra e não olhamos mais nem para as pessoas, se tornamos egoístas. E aí eu quero dizer para você, nessa manhã, em vez de você estar aí acessando sites pornográficos, relação sexual antes do casamento, né? Bebendo, fazendo aquilo que a Bíblia falou para não fazer, entregue a sua vida a Jesus. Vai viver para Jesus, porque Ele vai voltar. E tudo isso aqui que você preza vai ser destruído. Isso não é palavra da minha boca. Isso é, esse livro que está falando. E eu creio nele. A Bíblia está dizendo que esse mundo vai acabar, vai ser destruído. E Jesus está fazendo um convite para nós nessa manhã. Um convite. Vem, entrega o seu coração. Vem, eu quero dar para você uma nova vida. Pode parecer que você fala assim, Jesus, mas eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Deus, mas às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo para mim. Eu quero dizer para vocês uma coisa nessa manhã. Que o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida, às vezes nem é a cura. O maior milagre que Ele quer fazer na sua vida hoje é a transformação do seu caráter. Esse é o maior milagre. Mas eu quero dizer para vocês que as consequências de ficar ao lado de Jesus, a parte boa, você vai sentir, sabe aonde? Alguns até recebem algumas bênçãos aqui, outras não recebem. Mas a maior bênção que Jesus quer dar para você, pela sua decisão de estar com Ele até a sua volta, é o lugar que Ele foi preparar. Essa é a maior bênção que Deus vai dar para você. Eu não vou falar para você nessa manhã que se você aceitar Jesus, você vai ser curado, acabou a doença, você vai estar com uma mansão, como falam por aí, com um carro. É mentira. Deus não promete isso. O que Deus nos promete é uma nova vida e um novo céu. Nosso poderoso Deus, nós estamos agradecidos nessa manhã por um motivo grande. Ao estudarmos a Tua palavra, nós percebemos que como Tu é um Deus de misericórdias, Tu é um Deus que perdoa, como Tu é um Deus que salva. Amém. Por isso, Pai, nessa manhã, pessoas aqui se colocaram em pé, mas não apenas pelas suas pernas, mas também em seus corações. Amém. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus, tome a vida de cada pessoa aqui. Amém. Nós sabemos que nesse mundo nós enfrentamos crises, dificuldades, momentos bons, momentos ruins, mas nós queremos, Pai, viver eternamente contigo. Amém. Por isso, se tem que ser assim, nos faz a cada dia lembrar da mulher de Ló, para que possamos, Pai, perceber nessa história que Tu é um Deus que não brinca e que um dia vai trazer juízo sobre essa terra. Mas nós, como a Tua igreja, nós queremos estar trabalhando, nós queremos estar Te aguardando
E nos ajude, Pai, a não tirar a nossa atenção, o nosso foco do céu. Mas se alguém aqui, Pai, tem tirado esse foco, tem concentrado os seus olhos nas coisas, nos pecados, nos prazeres dessa terra, tenha misericórdia dessa pessoa. E ajude essa pessoa, através do Teu Espírito Santo, a voltar os seus olhos, o seu foco para o céu. Amém. Tome mais uma vez a direção, a rédea de cada um de nós aqui. E opere em nós um milagre da nova vida, Senhor Deus. Amém. É o que nós pedimos nessa manhã no nome de Jesus. Amém.